Irmãos, a paz do Senhor. Eu estou lendo Mateus capítulo número 4. É uma passagem muito conhecida por todos nós. Então vou ser muito rápido e bem objetivo. Diz assim: Então Jesus, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o tentador se aproximou e disse: Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Irmãos, quero que você entenda uma coisa. A Bíblia fala que Jesus ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por que o Espírito Santo ele levou Jesus para o deserto? Percebe, quando Jesus chega no deserto, a Bíblia fala no versículo número 3, o tentador se aproximou. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para mostrar que o diabo vai tentar ele no deserto. Percebe, quando Jesus chega no deserto, o tentador se aproxima. A tentação não vem quando Jesus está no meio da multidão. A tentação vem quando Jesus está sozinho, no deserto, quando ninguém está por perto. O filho do diabo não vai te tentar no meio da multidão. Ele vai tentar eu e você quando a gente estiver sozinho. Por quê? Porque sozinho nós sabemos que a gente é. Agora, por que o diabo está tentando no deserto? Pega para ler Números 15 e 32. A Bíblia fala que os filhos de Israel estavam no deserto e encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Levaram até Moisés e Arão e disseram: Este homem deve ser morto. E toda a congregação apedrejou. Por que Deus mandou matar aquele homem? Porque aquele homem estava apanhando lenha no dia de sábado. No deserto, não era para trabalhar no sábado. O homem está quebrando o mandamento no deserto, no dia de sábado. Então percebe que ele está violando a lei no deserto. Lá em Números 15, 32, o homem estava quebrando o mandamento no deserto. Por que o diabo está tentando Jesus no deserto? Porque o diabo sabe que a maioria peca no deserto. Olha lá em Números 15, 32. Um homem apanhando lenha no dia de sábado no deserto, violando a lei no deserto, quebrando o mandamento no deserto. Então por isso que o diabo tenta no deserto, porque ele sabe que é no deserto que peca, quando ninguém está vendo. Só que uma coisa que eu acho interessante, presta atenção. Quando Jesus está no deserto, você vai ver que o diabo fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Irmão, precisa entender isso aqui. Em Mateus 3, 17, o versículo antes, está escrito assim: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Peraí, essa voz, quem falou foi Deus. Quando Jesus saiu das águas, a Bíblia diz que uma voz bradou do céu e disse: Este é meu filho amado, de quem me comprazo. Quem foi que falou isso? Foi Deus que falou que Jesus é o filho amado. Aí em seguida, Mateus 4, o diabo vem e fala assim: Tu és o filho de Deus mesmo? Transforma a pedra em pão. Sabe por que Jesus não transformou a pedra em pão? Porque se Deus falou que Jesus é filho antes do diabo querer saber, olha que interessante, irmão, presta atenção. Deus já tinha falado que Jesus é filho. Depois o diabo vem e fala assim: se tu és mesmo filho de Deus, transforma a pedra em pão. Sabe por que Jesus não transformou? Porque Jesus não precisou provar para o diabo aquilo que Deus já falou. Se Deus falou que ele é filho, ele não precisou provar. Se Deus falou que ele é filho, ele não precisou transformar. Filho, você não precisa mudar quem você é para provar para os outros. O importante é que Deus já falou, filho. Pode perceber, Jesus não transformou a pedra em pão porque Deus já falou: é meu filho amado. Aí o diabo falou: se é mesmo o filho de Deus, transforma. Muda a pedra em pão. Jesus não transformou. Por quê? Eu não preciso provar para o diabo aquilo que Deus já falou a meu respeito. Filho, você não precisa provar para ninguém o que Deus já falou a teu respeito. Se você sabe quem você é em Deus, basta. Acabou, filho. Você não precisa provar. Deus falou: é o filho amado. Aí o diabo falou: se é mesmo, transforma. Jesus não transformou. Jesus está ensinando em você nessa palavra: você não precisa provar nada para ninguém aquilo que o Pai já falou a teu respeito. Você está entendendo? E outra coisa, o diabo falou: transforma a pedra em pão. Só que Jesus já é o pão vivo que desceu do céu. Filho, olha que negócio interessante. Se você já sabe quem você é, irmão, basta, não precisa mudar, não precisa provar nada para ninguém. Acabou. Só que uma coisa que eu acho interessante, segura isso. 2 vezes o diabo perguntou para Jesus: se tu és o Filho de Deus. 2 vezes. Percebe? Em Mateus 4, 3. E em Mateus 4, no versículo de número 6. 2 vezes ele falou assim: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui. Por que ele falou se tu és o Filho de Deus 2 vezes? Porque percebe, ele olhou para Jesus e falou: peraí, está no deserto e está falando que é filho? Não tem nada. Está sem nada e está no deserto? Filho, quem pensa em riqueza é o diabo. Por isso que ele falou: se é o Filho de Deus, por que está no deserto? Tem gente que olha para mim, para você e fala assim: como pode falar que é da igreja, o Filho de Deus está aí, não tem nada? Só que o diabo esqueceu de uma coisa. Jesus disse: meu reino não é daqui, meu reino é do céu. Você está entendendo? Jesus não veio para só pegar nada aqui embaixo. Filho, Deus nos mandou a gente se apegar aqui. Jesus fala que quem se apegar aqui já perdeu, mas quem perde por minha causa ganha. Então percebe, filho, que Deus tem pra gente não é aqui. Talvez aqui você pode não ter nada, só que Deus tem pra gente lá em cima. Então percebe que o diabo falou assim: se é o Filho de Deus mesmo, tá aí no deserto, é filho mesmo? Não tem nada e é Filho de Deus mesmo? Tem gente que olha pra gente e pensa assim: como pode? Fala que é da igreja, mas não tem nada. Fala que é da igreja, não tem um carro bom, não tem uma casa boa, tá no deserto. Filho,
É melhor estar no deserto com o Espírito Santo do que ter riqueza sem Deus. Você quer ver uma coisa? Eu não estou falando para você que é pecado você ser rico, irmão. Não, a Bíblia fala que Jó era o homem mais rico da terra. Jó era o homem mais rico do Oriente, só que Jó tinha Deus. Então perceba um detalhe. Olha que negócio interessante. Então Deus está ensinando para a gente que servir a Deus nem sempre tem uma vida de abundância, de riqueza. Não, irmão. Pode perceber que Jesus está no deserto e sendo tentado pelo diabo. Agora é interessante que Paulo ele fala de Jesus como o último Adão. Então é interessante. O último Adão está no deserto e não pecou. O primeiro Adão estava no paraíso, tinha Eva, tinha fruto e ainda pecou. Agora o último Adão está no deserto e não tem nada. E obedece. Olha que tremendo. Não vou repetir. Paulo diz que Jesus é o último Adão. Então percebe. Olha que negócio interessante. Paulo falou assim, o primeiro Adão foi... Como é que Paulo fala Jesus? Paulo disse assim, o primeiro Adão se tornou alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então percebe que Paulo disse acerca dos dois. Paulo comparou o primeiro Adão, foi o que caiu, e o último Adão, que é Jesus. Percebe um detalhe, Paulo está falando de Jesus como Adão, como homem. Só que percebe, o primeiro Adão tinha tudo no paraíso. Tinha uma mulher para ajudar a auxiliar, tinha fruto e ainda pecou. Agora o último Adão, Jesus, não tem nada, está no deserto sendo tentado e obedece. Olha que tremendo, Adão tinha tudo, o primeiro Adão, e pecou. O último Adão está no deserto sendo tentado, sendo provado e não peca. Tem gente que tem tudo e peca, tem outros que não tem nada e não peca. Olha que tremendo, eu vou repetir. Tem gente que tem tudo e ainda peca. Tem outros que não tem nada e não peca. Olha que negócio tremendo. Jesus estava no deserto, não tinha nada e não pecou. O primeiro Adão tinha tudo e pecou. Olha que forte. Eita Jesus. Só que uma coisa que eu acho interessante. Aí percebe que o diabo começou a citar para Jesus a Escritura. Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui, porque está escrito. Esse versículo que ele está citando, e está lá em Salmo 91, no versículo número 11, se não me falha a memória. Percebe o diabo citando a Escritura para Jesus. Filho, o diabo conhece a Bíblia também, tem letra. Só que Jesus também falou, está escrito também, não põe a prova o Senhor teu Deus, só percebe. O diabo falava, está escrito, e Jesus também falava, está escrito. Jesus está debatendo o diabo com palavra. A Bíblia diz em 1 João, filhinhos, vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês vencerão o maligno. Como que Jesus venceu o maligno? Com a palavra. Você está entendendo? Jesus venceu o diabo debatendo com a palavra, filho. Tem que ter Bíblia. Por isso que o salmista disse, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus está com a palavra ali, dentro dele. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Você está entendendo, filho? Por isso que é necessário a gente guardar a palavra no coração. O salmista vai dizer, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha a importância de guardar a palavra. Porque quando o diabo falava, transforma pedra em pão, Jesus falava, está escrito. Jesus falando da palavra. Guarda a palavra no coração, que é a palavra que te livra de você não errar. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o teu caminho. Só que uma coisa que eu acho interessante, e eu vou finalizar. Você vai ver que quando o diabo levar Jesus num monte muito alto, ele vai mostrar todos os reinos do mundo. E vai falar assim, se você se prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei. O que ele mostrou para Jesus? Um monte muito alto, ele levou Jesus e mostrou os reinos do mundo, o sistema. Ele falou, tudo isso aqui é meu, eu vou te dar se você se prostrar. Por que o diabo queria oferecer para Jesus os reinos do mundo? Porque lá em 1 João está escrito, não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso que o diabo está oferecendo o reino do mundo, porque o diabo sabe que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em Tiago 4,4 vai dizer, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Por isso que o diabo te oferece tudo isso, para você não ter o amor do Pai e para você se tornar inimigo de Deus. Você está entendendo? Porque o sistema, filho, já é dele. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. E o que ele está oferecendo para Jesus? Os reinos do mundo. Por quê? Que é dele. Então por isso que ele te oferece, para você se tornar inimigo de Deus, porque Tiago fala que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Então por isso que ele falou para Jesus, todos os reinos do mundo te darei se você se prostrar e me adorar. Por isso que o diabo te oferece coisas do mundo, para você se tornar inimigo de Deus. Olha oferecendo para Jesus. Só que Jesus falou, está escrito, adore somente o Senhor teu Deus. Olha que tremendo. Jesus deu uma resposta aqui no queixo do diabo, que ele ficou até calado depois dessa. Aí depois você vai ver que Jesus falou assim, presta atenção, vai embora, Satanás. Jesus parou de bater papo com ele e falou, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore somente o Senhor teu Deus, preste culto somente a ele. Aí então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Percebe que quando Jesus falou assim, vai embora, Satanás, os anjos vieram e o serviram quando o diabo foi embora. Porque os anjos só serviu Jesus quando Jesus mandou o diabo embora. Ou seja, rejeitar o prato do diabo para os anjos servir.
Deus só vai te servir quando você rejeitar o prato do diabo. Fica com essa palavra em nome de Jesus.